dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 5 ao 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? E diz-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, suplicando a Deus a Tua graça, a Tua misericórdia, nos colocando, a Deus, como pobres e necessitados, Deus, necessitados de Ti, Senhor, necessitados de ouvir a Tua voz. Ó Deus, fala conosco nesta manhã, Senhor. Visita nosso coração, nos conforta, Senhor, nos consola, ó Deus, e renova em nós a alegria da salvação. Oramos a Ti no nome de Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos participar. Meus irmãos, o objetivo principal de nós seguirmos ao Senhor, ou de nós amarmos ao Senhor Jesus, é saber que um dia o Senhor Jesus virá nos arrebatar para a sua glória. Paulo, quando fala a respeito da vinda do Senhor Jesus, no final ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que nos consola nessa vida que estamos passando é saber que Jesus voltará. É isso que nos consola. Passamos por lutas e por dificuldades, enfermidades, batalhas, desilusões. Quantos planos que nós fizemos frustrados, mas nós temos um consolo: Jesus voltará. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra relata exatamente quando Jesus, após a ressurreição, Jesus é elevado aos céus. E os discípulos estavam ali tendo um questionamento, tendo uma conversa com o Senhor Jesus, aprendendo um pouco mais. Nos últimos minutos de Jesus, do seu ministério terreno, havia ainda uma sede nos discípulos de aprender e de conhecer. Muitas vezes queriam conhecer coisas que não eram da competência deles, Isso acontece conosco também. Quantas coisas nós queremos saber que não é da nossa competência? Mas e se fosse assim? A palavra nos diz que há coisas que pertencem a Deus, e nós precisamos aceitar e saber que a vontade de Deus, ela é a melhor para nós. Por isso nós aceitamos aquilo que não nos compete, conhecer ou entender. Nós aceitamos sabendo que Deus tem o melhor para nós. Mas os discípulos queriam saber a respeito do reino terreno, e eles perguntavam: Senhor, restaurarás tu a Israel? Porque Israel estava vivendo como escravos ou como servos de uma outra nação. O povo de Israel precisava pagar tributos a uma outra nação.
aos romanos, né? E o grande desejo do israelita, do judeu naquela época, é que se levantasse um rei, alguém com poder humano tal, que vencesse o Império Romano e restaurasse a soberania material de Israel. Muitos, ainda mesmo nos últimos minutos do ministério terreno do Senhor Jesus, ainda alimentava essa esperança, como se tudo que o Senhor Jesus tivesse ensinado em seu ministério a respeito de um reino eterno, essa pessoa talvez não tivesse entendido exatamente a mensagem do Senhor Jesus. Nós vemos isso acontecendo no nosso meio, no meio evangélico, pessoas que não entenderam a mensagem do reino eterno e se baseiam, seguindo o evangelho, se baseiam em coisas materiais. Eu sou filho do rei, eu preciso viver dessa e dessa forma, eu preciso ter isso e aquilo, porque eu não posso aceitar a minha situação que eu vivo, porque eu sou filho do rei. Nós precisamos entender que nós somos filhos de um Deus eterno. Não é nosso direito, não era nosso direito, mas nós fomos acolhidos como filhos adotivos e passamos então a ser herdeiros do Senhor Jesus, de um reino eterno, não um reino deste mundo. Então as coisas deste mundo não fazem nenhum sentido para aqueles que entenderam exatamente como foi a mensagem do Senhor Jesus. Nós estamos seguindo esse evangelho, aguardando um reino eterno que não é visível, e a palavra de Deus nos diz que aquilo que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Então nós não estamos aqui buscando um reino material, como alguns discípulos ainda estavam buscando o Senhor Jesus, para que Israel em seu reino material fosse restaurado, na sua soberania, como um país livre, um país independente. O povo, ainda nos dias de hoje, continuam enxergando no Evangelho uma forma de se libertar das dificuldades deste mundo. Buscam no Evangelho um meio de se libertar, muitas vezes, de uma enfermidade física, quando deveria estar buscando ser liberto da enfermidade espiritual, ser liberto do pecado, através do sangue do Senhor Jesus. As pessoas buscam no Evangelho um meio de se estabelecer na vida e de ter, quem sabe, riquezas, quando o Senhor Jesus nos ensinou a ser humildes. O Senhor Jesus nos ensinou a juntar tesouros no céu e não tesouros na terra. Então nós precisamos entender exatamente qual foi a mensagem do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui porque nós estamos firmados nesta mensagem do Evangelho do reino eterno. Não buscamos um reino terreno, porque sabemos que o reino terreno é passageiro. Se fôssemos olhar a história, nós vemos que todos aqueles reinos que se levantavam poderosos sobre outras nações já passaram. Onde está o reino babilônico, os assírios, ou mesmo o romano? Onde está hoje esses reinos? Amém. Mas o reino de Deus permanece inabalado. Aleluia! O reino que o Senhor Jesus veio apresentar aos homens, esse não mudou, esse permanece para sempre. E é nesse reino que nós estamos firmados. Se nós hoje servimos ao Senhor Jesus, porque a nossa esperança está na glória com o nosso Deus. Glória seja Glória a Deus. Sabemos que Deus nos abençoa nessa vida. Sabemos que Deus nos cura. Sabemos que Deus é poderoso para nos dar bens. Mas não é nestas coisas passageiras que estamos firmados.
Se Deus nos curar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se não estiver no plano de Deus sermos curados, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós formos para a eternidade, o nosso corpo será transformado e ali não entrará enfermidade, ali não entrará morte, nem tristeza, nem dor. Seremos curados de todas as nossas mazelas físicas. Nós estamos firmados nesse reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquele momento, então, quando o Senhor Jesus é elevado aos céus e uma nuvem então o encobre, naquele momento 2 anjos se colocam ao lado dos discípulos e fazem aos discípulos uma pergunta: por que estáis olhando para o céu? Essa pergunta hoje é para mim e para você. Por que você está olhando para o céu? Uma coisa é clara: se nós, como servos de Deus, estamos olhando para o céu, porque nós aguardamos voltar de lá o nosso Salvador. Amém. E se nós olhamos para o céu, nós deixamos de olhar para baixo, onde nós vemos toda a pobreza, toda a destruição, toda a depravação do homem. Se nós estamos olhando para o céu, nós estamos deixando de olhar para frente, aonde nós vemos aquele que é igual a nós, onde nós vemos o homem que não pode nos salvar. Nós vemos aqueles que nós não podemos depositar nele a nossa fé, mas nós precisamos estar continuamente olhando para o céu, olhando para Jesus Cristo, buscando as coisas que são de cima e não as que são de baixo, porque a nossa redenção está no Senhor Jesus, não está nos homens que são tão necessitados de Cristo como nós. Não está embaixo, onde está toda a sujeira e toda a podridão humana. Nós olhamos para o céu, nós buscamos as coisas que são de cima. O Senhor Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou. Meus irmãos, há um dia determinado já para que a nossa redenção seja completa. Esse dia já está escrito na economia de Deus. O Pai já tem determinado esse dia em que o Senhor Jesus voltará. E não nos compete saber qual é esse dia, mas nós confiamos que aquele que nos prometeu voltar é fiel e verdadeiro para cumprir as suas promessas. Esse dia já está determinado, nós não sabemos, por isso nós precisamos aguardar o Senhor Jesus como se Ele voltasse nesse segundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos aguardar o Senhor Jesus preparados para esse encontro e não preocupados em tribulação, se é antes, se é depois, se é no meio, ou se nem vai haver tribulação. Nós não estamos preocupados nem mesmo no milênio. A nossa preocupação imediata é estar preparados para encontrar com o Senhor Jesus. Se é antes ou depois ou no meio da tribulação, isso está na economia de Deus e não nos compete saber, mas precisamos estar preparados para que, se o Senhor Jesus voltar antes da tribulação, nós tenhamos um encontro com o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus vier ao meio da tribulação, nós teremos passado a metade da tribulação confiados e firmados no Senhor Jesus para esse encontro. E se for ao final da tribulação, nós passaremos pela tribulação confiados no nosso Deus, e a nossa esperança se renovará a cada tribulação, sabendo que o Senhor Jesus virá nos resgatar para estar com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças nós te damos. Oh, maravilha. O apóstolo Paulo, ele escreve muito bem a respeito deste dia, a respeito da vinda do Senhor Jesus. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses da seguinte forma: o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. Mas nós precisamos ser santificados. A palavra de Deus diz assim: aquele que é sujo, suje-se ainda.
mas aquele que é santo seja santificado. Ou seja, a santificação ela não parte de mim, é Deus quem nos santifica. A santificação não parte de cada um de nós. O que nos torna limpos e lavados é o sangue que o Senhor Jesus derramou por nós. A sujeira, o sujar-se é natural do homem, mas o santificar é natural de Deus. É uma ação de Deus na vida do homem. Deus nos santifique a cada dia. E nós estejamos dispostos a sermos santificados, transformados, modificados por esse Deus em uma pessoa cada dia mais parecida com o Senhor Jesus. Que esse Deus de paz nos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Como nos conservar irrepreensíveis? Vivendo em um mundo tão deturpado e tendo que conviver com pessoas tão longe de Deus, muitas vezes. Como nos conservar irrepreensíveis? Guardando os mandamentos de Deus, guardando os mandamentos do Senhor Jesus, amando a volta do Senhor Jesus, amando o Senhor Jesus, guardando seus mandamentos, conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode pairar dúvida em nosso coração a respeito da vinda do Senhor Jesus. Se formos olharmos pela ciência, é algo impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus, Ele move todas as coisas em favor dos seus servos. Paulo, ele fala também aos Tessalonicenses a respeito desses dias. E diz assim: irmãos, de maneira nenhuma alguém vos engane. É necessário que o engano impere nos nossos dias. É necessário. E muitas vezes, dentro das igrejas, no meio da religião, impera o engano. E quando nós vemos tanto o engano sendo disseminado, tanto o engano dentro das próprias religiões, nós glorificamos a Deus, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Porque mais perto estamos da nossa redenção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse Jesus, que para o céu os vistes ir, há de vir outra vez, assim como para o céu o viste. Meus irmãos, o Senhor Jesus, quando Ele apareceu aos seus discípulos, depois da ressurreição, embora Ele aparecesse e desaparecesse aos olhos das pessoas, como foi lá com os discípulos que estavam ali, que Jesus os encontrou a caminho de Emaús, quando eles reconheceram que era Jesus, Ele desapareceu. Em outra oportunidade, quando eles estavam orando, reunidos, o Senhor Jesus aparece ali dentro daquela sala, no meio deles. Embora o Senhor Jesus tivesse esse poder, de Deus, de ser onipresente, de estar em vários lugares, Jesus era real. O corpo do Senhor Jesus era um corpo real. Tanto que Ele fala para Tomé: Tomé, coloca aqui as tuas mãos, vê aqui as marcas dos cravos, põe aqui o teu dedo, vê as marcas a marca da lança. O corpo era real. E agora esses anjos vêm dizer aos apóstolos, aos discípulos: esse Jesus que para o céu viste vir, real, vivo, como eles viram, Ele da mesma forma há de voltar. Aleluia. O Senhor Jesus há de voltar realmente na nossa vida. Glória a Deus, Pai. Não é uma invenção, não é algo da cabeça de alguém. Assim como Jesus subiu, da mesma forma, Jesus estava ali presente. Eles poderiam tocar no Senhor Jesus,
Da mesma forma, o Senhor Jesus voltará nas nuvens para buscar a sua igreja. E nós poderemos tocar no corpo do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A volta do Senhor Jesus é algo real. É algo que em breve acontecerá. E se tiver alguém que tenha dúvida disso, retire essa dúvida do seu coração e creia na palavra do Senhor Jesus, porque da mesma forma o Senhor Jesus há de vir. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que essa esperança que nós temos de um dia ser arrebatados, de um dia morar com o Senhor, que essa esperança possa consolar o nosso coração nesse momento em que nós estamos passando, onde nós nos entristecemos com tantas coisas que estão acontecendo, com tanto engano dentro das religiões, com tanta perseguição. Nós possamos estar esperançosos, consolados com essa palavra: Jesus voltará para buscar os seus. E que nós estejamos preparados para esse encontro, tendo certeza que este dia já está determinado pelo Pai, o dia em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, e nós estaremos eternamente com o nosso Deus. Aleluia! E ali não haverá mais morte, mais dor, ali não haverá tristeza, porque estaremos ao lado do nosso Deus, podendo tocar no nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor, meu irmão. De um dia encontrar o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.